Salve, pessoal! Tá no ar o podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e em mais um programa olímpico, a gente vai falar de uma modalidade bem particular do mercado financeiro. Eu tô falando dos resultados dos grandes bancos brasileiros. Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú acabaram de divulgar os resultados do segundo trimestre. E quem será que leva a medalha de ouro nessa disputa? Bom, para me ajudar a ir atrás dessa resposta, aqui do meu lado está hoje a Paula Comaceto, que é jornalista e apresentadora dos programas Giro do Mercado e do Onde Investir, que fica aqui no YouTube do Seu Dinheiro. Como é que tá, Paula? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar aí dessa temporada dos bancões, né? Semana bastante importante para essa temporada, né, Vini? Com certeza. Bom, Paula estreando aqui no nosso podcast, seja muito bem-vinda. E aqui do outro lado da nossa raia, digamos assim, está a nossa convidada de hoje, que é a analista de ações da Empíricos, a Larissa Quaresma. Como é que tá, Lari? Tudo bem? Tô bem, você? Tô num espírito bom, gostei das suas referências olímpicas. Espero estar à altura desta competição. Olha, com certeza, e posso dizer que você enfrentou uma pequena maratona nessa semana. É verdade. Afinal de contas, tivemos só nessa semana os balanços de Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. E mais na semana retrasada, tivemos o Santander inaugurando essa safra de resultados do segundo trimestre. Mas antes da gente começar a falar do tema do programa dessa semana, já vou mandar aqui um recado, pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube para curtir esse episódio, assim o nosso conteúdo chega para mais pessoas, quem sabe aqui no nosso espírito olímpico a gente não consegue ali alcançar a Cazé TV. E também vou pedir, claro, para você também que está acompanhando a gente, para seguir o canal do Seu Dinheiro. Afinal de contas, a gente já pulverizou o nosso antigo recorde de 100 mil inscritos, então estamos indo rumo aos 200 mil. Essa é a nossa próxima meta. Então segue o nosso canal aqui no Seu Dinheiro para você receber todos os nossos conteúdos, incluindo aqui o Onde Investir, que é comandado aqui pela Paula, todos os meses no nosso YouTube. E lembrando que o nosso podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Spotify. Assim você pode ir ouvindo enquanto, por exemplo, pratica algum esporte. Bom, agora vamos lá, o tema de hoje. Vale destacar que essa nossa análise aqui sobre os bancos, ela vai se concentrar, né, do ponto de vista do investidor, né, que tem ações dos bancões, ou que, sei lá, está pensando em se tornar acionista de um deles. E em comum, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander tiveram um aumento no lucro em relação ao segundo trimestre do ano passado. Toda vez que a gente fala de lucro de banco aqui, de resultado, a gente está sempre ali na escala dos bilhões, né? Então, realmente são gigantes do setor financeiro. E esses números apresentaram, de modo geral, uma tendência de melhora, né, em relação ao ano passado, quando os bancões enfrentaram alguns obstáculos. Creio eu que o mais notório deles foi o calote da Americanas. Bom, mas vou passar aqui a palavra para a Larissa Quaresma e vou te perguntar, já que o Santander foi quem começou, né, estreou, deu o pontapé inicial nessa temporada de balanço, eu queria te perguntar, assim, o que te chamou mais atenção no lucro e no resultado do Santander no segundo tri, Lari? O que me chamou mais atenção foi o ROI, porque ele ultrapassou o custo de capital pela primeira vez em bastante tempo, né? O Santander vinha rodando ali, assim como o Bradesco, abaixo do custo de capital há bastante tempo, desde que começou a colher os frutos dessa concessão de crédito mais agressiva do passado. Então, nesse tri, a gente viu o Santander ali por volta de 15,5% o ROI. Então, isso me chamou muita atenção. Eu colocaria esse como o destaque positivo. Quando você olha linha a linha, você não vê nenhuma tendência muito diferente dos pares. Então, assim, aquela tendência de aceleração de crescimento da carteira de crédito, inadimplência estável ou em queda, receita de serviços também acelerando, uma preocupação muito grande com a eficiência, né, dada a pressão de rentabilidade que tiveram no passado. Então, tudo isso a gente viu no balanço do Santander, mas eu destacaria essa ultrapassagem do custo de capital. Isso é muito importante
importante, né, para o investidor de banco. Você vê como uma tendência que deve se consolidar? Você acredita que essa pior fase para o Santander já passou? Acredito que sim. Não sei se o ROI vai se estabilizar num patamar que eu consideraria satisfatório, algo ali perto de 20%, um mínimo aceitável, acima desse custo de capital, um custo de capital mais 5, né? Então, não sei se vai se estabilizar nesse patamar, mas eu acho que para voltar a cair, precisa ter alguns erros ali na gestão, né? Que não parece que é o caso. Então, eu diria que, pelo menos aí no curto, médio prazo, parece sustentável, né? Esse ROI mais alto. Agora, nas outras temporadas, né, Lari, a gente viu aquela busca ali de pior resultado. A gente sempre falava de Santander e Bradesco, que também está passando ali por um turnaround, né? A gente tem visto ali mudança na gestão. E, na verdade, apresentou bons números, né, nesse segundo trimestre. Elevou bastante ali, as ações se valorizaram bastante. Se não me engano, são cerca de 12% desde a segunda-feira. Claro, ali foi um dia extremamente positivo. Você acha também aí, esse período para o Bradesco, o pior também já passou? A questão da Americanas também já está contabilizada ali. O que a gente pode esperar do Bradesco daqui para frente? Também acho que o pior já passou, no caso do Bradesco, e eu acho que muito dessa reação positiva da ação que você comentou, fechou no dia seguinte, a divulgação fechou, acho que foi uma alta de 9%, né, uma alta muito expressiva para uma blue chip, né, uma large cap. Isso realmente é muito relevante. Eu acho que essa alta se deve ao delta. Eu acho que o delta ali do Bradesco nesse segundo tri foi o maior delta de melhoria, né? Quando você olha para carteira de crédito, redução de inadimplência, que é uma coisa que a gente vinha esperando acontecer no Bradesco há muito tempo, né? Uma redução expressiva aí de inadimplência. Então, eu acho que esse foi o destaque positivo, eu diria, do Bradesco, e explica a maior parte da surpresa positiva no resultado, que veio acima da projeção dos analistas. Eu diria que é isso, uma redução mais forte da inadimplência, como a gente não via há muito tempo no banco. Acho que sim, o pior já passou. Acho que continua bem aquém do custo de capital, um ROI aí na casa dos 11%, né, abaixo. O custo de capital de banco é em torno de 15%, então, de large cap, assim, blue chip. Então, eu acho que quando você olha para o patamar, ainda tem muito para correr, ainda tem muito para melhorar, entendeu? Eu acho que a inadimplência precisa cair mais, eu acho que essa carteira de crédito precisa crescer com mais força, né, para ele voltar a produzir uma carteira mais rentável, mais rápido, para tornar cada vez menos representativa essa carteira legada e menos saudável, né? Então, eu acho que tem muito a se fazer. Mas o delta, ele foi muito importante, foi muito interessante e dessa vez não teve muita pegadinha. Aquela linha final ajudada por alíquota de imposto de renda muito baixa, muito crédito de JCP, que a gente falou muito até, né, no giro do mercado. Então, eu acho que se deve a isso, a surpresa positiva. Além Desculpa. Paula. Além do balanço ter vindo positivo, como a Paula falou, o banco está nesse processo de reestruturação, enfim, que me parece que vai ainda levar algum tempo, mas você enxerga melhorias nesse sentido também, olhando de uma maneira um pouco mais estratégica, assim, para o banco no longo prazo? Melhoria sim, né? Eu acho que com certeza tem muita oportunidade de melhoria ali, das coisas mais incrementais e básicas até coisas mais profundas. Então, eu acho assim que melhoria vai ter. Eles contrataram uma consultoria, tem um management novo. Esse management parece muito empenhado em implementar a transformação. Eu acho que a direção que eles estão seguindo é correta, uma direção de usar mais tecnologia, uma direção de modernizar a forma de contato com os clientes. Eu acho que começa por aí. Agora, a extensão, a profundidade que isso vai ser feita, eu acho que vai depender da capacidade de execução disso, né? E eu acho assim, não vai ser fácil, porque é um banco muito grande, é um banco assim, muito longevo, que certamente faz várias coisas da mesma forma há muitos anos. Então, eu acho que não vai ser fácil. Agora, se você me perguntar, poxa, você acha que vai conter a sangria de clientes? Você acha que vai ter uma experiência do cliente tão boa quanto não vou nem me arriscar a dizer aqui, quanto das fintechs.
porque eu acho que para esse momento é uma ambição grande demais, mas né, que vai pelo menos se igualar aí aos incumbentes que transformaram digitalmente. De novo, eu acho que vai depender da capacidade de execução. Então, eu acho que está na direção certa. Tenho dúvidas sobre a velocidade que isso vai acontecer. E a gente segue acompanhando, né? Eu acho que vale a pena acompanhar. Eu acho que de tudo isso, de todo esse período que a gente passou, ficou muito claro, assim, que os bancos não vão ficar observando as fintechs tomarem cliente deles de braços cruzados, né? Chupando o dedo. Então, estão reagindo e eu acho que tem que fazer isso mesmo e vai ser uma briga boa de ver. Só esticando um pouquinho esse assunto do Bradesco, porque a gente justamente falou, você falou ali logo que soltou o resultado, subiu muito, né? Essa reação dos investidores em relação à ação estando mais otimista, ela se justifica ou foi um pouco exagerada? Eu acho assim, a alta, eu acho que ela foi muito justa. Agora, assim, a extensão da alta eu não sei, porque eu diria até que não, porque, assim, antes da divulgação do balanço, o Bradesco estava negociando ao múltiplo preço-valor patrimonial, que é o que eu mais olho para bancos, de 0,8 vezes. Para colocar aqui em perspectiva, Itaú negocia a 1,7. É um prêmio de quase 100%. Aliás, de mais de 100%. Santander negocia um pouco acima de uma vez. Os bancos, consideram mesmo grandes, né, mas considerados de crescimento, como o BTG Pactual, negociam acima de 2 vezes. Então, assim, era a mais barata do setor, né? Dentre as incumbentes, era a mais barata do setor. E aí, com essa alta, foi para 0,92 vezes book, 0,92 vezes o valor patrimonial. Quando você chega ali perto de 1, você está precificando que o banco vai entregar sustentavelmente um ROI igual ao custo de capital. Eu estou simplificando muito aqui, tá? Mas é uma regrinha de bolso, assim. Então, assim, esse múltiplo de hoje, ele já precifica que ele chegou, né, no custo de capital. E essa não é uma premissa óbvia para mim nesse caso, entendeu? Porque, como eu falei, assim, talvez seja o banco que esteja mais atrás nessa corrida de transformação, de adaptação ao novo cenário competitivo. Então, eu acho, até por isso, assim, a gente tem uma recomendação neutra para Bradesco. Eu passei a olhar com mais carinho depois do resultado, com certeza, mas a assimetria, eu teria que enxergar uma melhora muito mais rápida de ROI, de rentabilidade, para eu estar disposta a pagar esse múltiplo agora. O que deve vir aí nos próximos trimestres. Não que essa expectativa seja alcançada, mas os próximos trimestres serão essenciais para você analisar aí essa desenvoltura do Bradesco, né? Exatamente. Lari, queria te perguntar agora de Itaú. Confesso que quando abri a tela, a gente fica ali de olho na CVM, assim que o balanço sai, e você com certeza também. Quando você vai ali para a primeira linha que você procura é a do lucro. Sim. E dei aquela respirada, daí prendi um pouco a respiração na hora que eu vi ali, né? Mais de 10 bilhões de reais em um único trimestre, né? Estamos falando aqui de abril a junho desse ano, apenas o Itaú teve um lucro de 10, pouco mais, né? Estou aqui arredondando, mas está até mais para 10,1 do que para 10. Eu estou até deixando uns trocados aí na mesa, literalmente. Sim. Mas, assim, me chamou bastante atenção, né? Também um ROI, né? Uma rentabilidade acima dos 20%. Assim, o banco, me parece, e aí entrando um pouco na linha também da reação do mercado, o Itaú me parece aquele típico caso de, né, sucesso de crítica, mas não tanto de público, né? Porque a ação ali não reagiu tanto a esses números que, enfim... aparentemente foram muito positivas. Então eu queria saber um pouquinho, assim, se você compartilha dessa visão, se realmente o balanço foi tão bom quanto ele aparentou, e por que a ação não reagiu, assim, de maneira proporcional a esse resultado? Essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta que eu me fiz também no pregão posterior ao resultado, e não é que caiu, né? Não subiu tanto quanto deveria, subiu abaixo do Ibovespa no dia, né? E eu acho que sim, foi um ótimo resultado, compartilho da visão da crítica.
Foi um recorde histórico de lucro, né? Primeira vez na história que o Itaú entregou mais de 10 bilhões de reais de lucro. Aliás, é um novo recorde histórico, porque nos últimos trimestres também tem sido recordes os resultados. E eu acho, assim, que tem alguns fatores, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso, o Itaú entregar, né, nos tempos recentes, né? Não na história, porque quem sou eu? Estou no mercado há 10 anos e não há 100 como o Itaú está. Mas eu acho que teve alguns fatores, assim. Primeiro, eu vi alguns analistas falando que boa parte da surpresa positiva na linha final pode ser explicada pelaquela linha chamada margem com o mercado. E que essa seria uma linha muito volátil, muito dependente de condições de mercado, portanto não core e que não pode ser considerada como fonte de resultado estrutural. O que eu discordo muito, porque a margem com o mercado é aquela parte do banco que faz tesouraria, trading com o balanço próprio, né? Então, fica aplicado, tomado em juros, comprado, vendido em diversas moedas e assim por diante. E procura ganhar dinheiro com isso. Para mim, essa é uma atividade core. E você entregar um resultado bom nessa linha consistentemente é uma competência core de uma instituição financeira e é algo não é fácil de fazer, entendeu? Ainda mais de uma forma consistente como o Itaú faz. Então, eu acho que sim, uma parte da surpresa de lucro pode ser atribuída a essa linha, mas para mim isso é uma boa notícia, ainda mais no segundo trimestre, que foi um trimestre que a gente viu o nosso Tesouro IPCA mais de 10 anos bater IPCA mais 6,6%. Então, assim, essa curva abriu monstruosamente no segundo tri, você entregar um resultado de tesouraria bom num cenário desse, quem tem renda fixa aí sabe da tenebrosa, impiedosa marcação a mercado, então não é fácil. Um outro motivo que eu acho que pode explicar é o fato de o crescimento, a aceleração do crescimento da carteira de crédito ter vindo muito da carteira large corporate, carteira de grandes empresas, que é uma carteira de spread menor para o banco e que por isso comprimiu o spread global do banco, né? Que mesmo assim cresceu margem financeira, principalmente ajustada ao risco depois da inadimplência e tudo mais. E por último, eu acho que pode ter uma questão técnica, porque assim, o Itaú se tornou um call muito consensual. Teve o resultado do Bradesco que divulgou antes, já era sabido e foi muito bom, né? Como eu falei, ainda está atrás, mas o delta foi muito impressionante. Então, eu acho que pode ter uma rotação ali, sabe? Um fator técnico. E acho que é isso, assim. Eu atribuiria a esses fatores. Talvez até pelo fato do Bradesco, então, ter ficado tão atrasado, talvez pode ter acontecido, então, de alguns investidores terem, enfim, aumentado um pouco sua exposição ao Bradesco nesse momento. Exato. Porque, assim, é muito interessante. Porque em algum momento do ano passado... eu lembro de ter visto alguns gestores grandes e respeitados até, alguns que eu gosto bastante, inclusive, fazerem esse call, né? Itaú ficou muito caro, eu vou comprar Bradesco. E aí, no ano passado, se não me engano, o resultado do terceiro tri ou do segundo ainda foi muito ruim, foi muito fraco. E aí, depois do resultado, você viu uma reação muito negativa em Bradesco e Itaú subindo bastante. Então, agora, pode ser que muita gente tivesse no compasso de espera ali para o resultado sair, entendeu? E, poxa, Bradesco foi bom, Itaú foi bom, mas tem esse negócio da tesouraria, tem o negócio essa carteira aí vai comprimir o spread, né? O Itaú é um banco mais conservador. Muita gente entende que está na hora de você acelerar a maquininha do crédito na pessoa física agora. O Itaú nunca é o primeiro da fila. O que eu acho uma coisa boa. Então, assim, vamos trocar, né? Eu acho que pode ter um pouco isso e com o resultado vindo bom, você tem prova, suficiente para quem quiser fazer esse trade. A gente não está nesse trade ainda, pode ser que a gente esteja, mas acho que não está na hora ainda. E
O Itaú me parece que ele está correndo mais atrás no que eles ali, os grandes bancões, perderam para as fintechs nos últimos anos aí, Lari. Principalmente aí o Itaú anunciando o Super App, né, que vai juntar todos os apps, inclusive aí para não correntistas. E a gente sempre vê essa briga de valor de mercado entre Nubank e o Itaú ali, sempre na briga quem vale mais. O Itaú, ele tá conseguindo, de repente, conquistar parte dessa população mais jovem que, de repente, migrou para as fintechs. Isso aí seria um bom motivo aí, de repente, para mais crescimento do Itaú. Como é que você está olhando para... Quando a gente fala mais de tecnologia mesmo, que a gente não pode tirar desse setor, né? Do setor financeiro. Assim, primeiro, né, deixar claro que o Itaú, ele não divulga ele não dá muita granularidade, nenhum banco dá muita granularidade da composição ali da base de clientes, tá? Então, assim, tudo isso é um pouco de especulação. Então, eu diria que, assim, uma vez implementado esse Super App, o One Itaú, que eu achei um ótimo nome, inclusive, eu acho que vai ser natural, se for bem feito, eu acho que vai ser natural que volte a atrair, né? Mas quando você fala de instituição bancária, a sua vida financeira ali tem um custo de mudança, tem uma questão de confiança e tudo mais. E eu acho que a gente vai ter que observar, né? Talvez seja um pouco cedo para falar, mas eu acho que certamente é melhor que ele faça isso do que não fazer, né? Falando um pouquinho de Banco do Brasil também, né? Que foi o último aí a soltar o resultado. E se a gente falou de 10 bilhões do Itaú, o Banco do Brasil também não deixou muito longe, não. Ficou ali pertinho, 9,5 bilhões ali também, né? Mas veio mais agressivo ali no crédito, né, Lari? Aqui, ali, entre os rivais. Como é que você está analisando essa parte do crédito ali do Banco do Brasil? Isso seria positivo, negativo? Como é que você está olhando para essa sinalização do crédito no Banco do Brasil? O Banco do Brasil, ele tem uma dinâmica de crédito muito diferente dos pares, porque ele é um banco, isso sempre foi, tá? Independente do governo, ele é um banco muito usado para política pública, principalmente no agro, o que eu acho não necessariamente é ruim, né? E foi algo que foi intensificado no governo atual. Então, a gente vê um crescimento de carteira de crédito mais agressivo, sim, e a gente vê a inadimplência subindo, ao contrário do que está acontecendo na maioria dos pares. Mas isso não necessariamente nossa, porque a execução está horrível, porque o governo acabou com o banco. Não, porque o ciclo de crédito do agro, ele está muito diferente do resto da economia. Porque, assim, não sei se vocês lembram... Em algum momento do ano passado, começo desse ano, a gente via a economia doméstica brasileira, mais no ano passado, né? Indo super mal e o agro ali... Bombando. E agora a gente está vendo a economia doméstica voltar e o agro meio sofrendo com questões climáticas, não só a chuva do Rio Grande do Sul, mas a questão do El Niño, que vai transicionar para o Laninha. Então, tem um potencial problema ali, ou apenas uma questão cíclica da inadimplência subir um pouco entre os produtores rurais, grandes ou pequenos. Então, como o Banco do Brasil tem, se não me engano, 40% da carteira de crédito do agro, ele acaba capturando esse ciclo agro de uma forma muito mais intensa. Então, eu acho que tem isso, né? Eu não acho que dá para a gente ver ainda na inadimplência um suposto comportamento ruim de uma agressividade em crédito desde o início do governo. Eu acho que é cedo para falar, entendeu? Porque as safras produzidas em 23, para elas começarem a ter um efeito material na carteira de crédito demora um pouco mais, entendeu? De repente, no ano que vem, a gente vai ver um pouco mais desses efeitos. De toda forma, assim, para que eu vou ter um banco que está subindo inadimplência agora? Esse ROI, que foi um ROI alto, diga-se de passagem, muito dele foi sustentado. Esse sim, por um resultado de tesouraria não recorrente, porque ele vem muito do Banco Patagônia, que fica na Argentina, tem toda aquela loucura cambial e tudo mais. E aí você olha para esse ROI e eu tenho pouca confiança que esse é um ROI sustentável. Então, assim, de novo, sem ideologia, olhando para o balanço mesmo. Então, é isso, assim, eu acho que
tá na contramão, né, por uma questão cíclica, conjuntural, e eu acho que para a gente ver se é estrutural aí essa piora, a gente precisa de mais tempo. Legal. Lari, então para a gente fechar aqui o primeiro bloco, vamos responder aqui, vou passar aqui a pergunta, obviamente, para você, aqui, a pergunta que eu fiz aqui no começo desse programa que a gente falou que ia responder, e eu vou fazer você aqui a nossa juíza, então. Para quem que você daria, então, pensando se os bancos numa competição aqui, entre aspas, entre os bancos dos balanços e, enfim, também das suas recomendações, que banco levaria uma medalha de bronze, uma de prata, e quem seria o seu vencedor e levaria o ouro? Olha, tem muita gente que avalia resultado pelo nível de surpresa. Eu acho que essa não é uma boa avaliação de resultado. Eu acho que essa é uma boa avaliação de apostas. Então, assim, eu daria a medalha de ouro para quem estivesse posicionado em Bradesco antes do resultado, né? Não para o resultado em si. Então, eu gosto de olhar, assim, quanto foi saudável o balanço, né? Então, é pensando nisso que eu vou dar as medalhas. A medalha de ouro, para mim, vai para Itaú, o mais rentável, que cresce 15% ao ano, um banco sólido, carteira de R$1 trilhão, carteira de crédito e todos os outros motivos que eu já falei aqui. Medalha de prata, vou dar para o Santander, que está ali fazendo das tripas coração para entregar um ROI decente, né? Acho que isso é muito louvável. E medalha de bronze para o Santander, para o Bradesco, desculpa. Porque está tendo uma melhora considerável e pela primeira vez eu consegui enxergar, né, uma recuperação real, assim, do banco, né. Uns tempos atrás eu nem colocaria Bradesco no pódio, viu? Deixaria o terceiro lugar vazio. Então eu acho que... Olha, a gente comemora. Mas o BB não levaria um bronze na falta do Bradesco? No fim, nem na chance do Bradesco. Apesar dele ali ter tido um nível, né? Você olha assim, a foto do balanço não é tão ruim, né? O nível de inadimplência não é tão ruim, né? O nível de ROI não é ruim. Eu olho para os números e não me dá um cheiro bom, entendeu? Então, não estaria. Não se classifica, né? Não se classifica. Bom, tá certo. Bom, vou aqui também deixar para quem está acompanhando a gente aqui para deixar um comentário, para saber também das pessoas que estão acompanhando aí, para quem vocês dariam a medalha de ouro, prata e bronze aqui para os balanços dos grandes bancos. Lembrando que nem todos divulgaram ainda, se a gente colocar aqui nesse grupo dos grandes bancos, o Nubank, que sai na semana que vem, assim como o BTG Pactual também sai na semana que vem. Então, a gente está falando aqui dos 4 mais tradicionais de capital aberto aqui. Então, por isso que a nossa análise aqui se restringiu aos 4. Bom, mas agora a gente pode passar para o segundo bloco, que já que a gente está premiando aqui, já vamos também entrar no segundo bloco aqui, dos touros e ursos, que quem já acompanha a gente já sabe, né? Os touros são os destaques positivos, são os medalhistas aqui, quem está em alta na semana. E os ursos, ao contrário, né? Quem não está tão bem, quem fica fora do pódio, quem ficou ali, quem foi pego ali no antidoping por alguma razão, não conseguiu ir tão bem, enfim, que está em baixa, são os ursos dessa semana. E eu vou começar aqui com você, Lari. Queria saber quem é o seu urso dessa semana. O urso, para mim, é a narrativa de recessão americana, que para mim não tem lógica, com os dados que saíram. Muita gente resgatando aquela tal da Same Rule, né? Porque sexta-feira passada saiu o payroll, relatório de mercado de trabalho da economia americana, mostrou um aumento de desemprego de 4,1% para 4,3%, um discreto aumento, ainda está baixa o patamar de desocupação nos Estados Unidos, mesmo para a economia americana. Então, assim, não faz muito sentido você falar que está numa recessão. Agora, muita gente começou a levantar, resgatou de não sei aonde, a tal da Same Rule, que fala, que é uma conta que se faz lá, que uma economista chamada, acho que é Cláudia Sam, criou alguns anos atrás, dizendo que, olha, se você pega o desemprego de agora, menos a média dos X últimos meses e divide por não sei quanto, se isso der mais de meio, tá entrando numa recessão. É uma regrinha de bolsa, assim,
que muita gente resgatou e está 2 meses seguidos o payroll americano dando sim recessão, pela regra da Cláudia Semi, só que ela veio a público se manifestar dizendo que a regra não funcionaria na economia de agora, né? Que não é apropriada para ser usada agora. Então, eu acho que eu daria um urso, assim, para essa narrativa de recessão. Eu acho que, se alguma coisa, os dados, eles apontam para o bom e velho pouso suave da economia. A gente está tendo, sim, uma desaceleração, mas uma desaceleração suave, uma desinflação suave, compatível com o corte de juros, sim, mas não compatível com uma recessão forte. Acho que lembrar outra máxima, que é aquela, né? Never bet against America. Tem essa então, também. Nunca aposte contra os Estados Unidos. Então, realmente... E a economia americana vem mostrando realmente uma fortaleza impressionante, né? Diante de níveis de taxa de juros para os padrões deles tão elevados. Mas vamos lá, Paula, porque eu sei que o seu urso também tem a ver aqui com a nossa conversa. Já vou na linha aqui da Lari, porque não tinha como escapar, né? Esse eu acho que é um ursão, né? Porque se eu vou trazer aqui, realmente eu vou dar aqui o urso polar gigante, carnívoro. Porque realmente o Japão, para mim, é o urso da semana. A gente começou a semana ali falando em pânico, né? Segunda de pânico, tentando entender o que estava acontecendo. O Japão protagonizando ali a maior queda da bolsa, né, desde a Black Monday, lá em 1987, lá nos Estados Unidos. Então, realmente, a gente começou aquela segunda-feira bastante assustado, né, e ali os investidores também muito de olho, justamente, né, buscando ali a elevação dos juros no Japão, mas vindo na esteira dos dados ali do payroll, que acabou assustando na sexta-feira. A gente já teve, né, um dia ruim, mas a segunda-feira também, inclusive, o Japão acionou ali o circuit breaker, né, também uma vez ali paralisando as negociações para tentar voltar ali à normalidade, mas caiu 12,4% na segunda-feira, e ali também a gente viu as bolsas internacionais caindo junto, também começando o dia a gente viu ali também o Nasdaq caindo 6%. Tinha a gente acompanhando ali em tempo real, falando de realmente ali uma preocupação com o circuit breaker, inclusive lá nos Estados Unidos, né? Então realmente a gente começou aquela semana ali, mas logo no dia seguinte, eu acho que foi acalmando, né? Acho que as coisas foram se acalmando, inclusive ali, né? A gente fala bastante ali do carry trade também, né? Que eu peguei aqui alguns dados do JP Morgan, que foram apagados aí 3/4, né? Do carry trade, com essa questão ali da elevação dos juros lá no Japão, mas realmente o meu urso da semana vai para o Japão, mas ele conseguiu se recuperar no dia seguinte, né? Na terça-feira ali também perdeu 12 na segunda, mas na terça ele levou ali, conseguiu manter 10%, e a gente está vendo agora uns mercados mais calmos, né? Mas segue aí a preocupação e muita volatilidade também. Eu acho que um outro urso aqui, eu já dando um além aqui, mas também que a gente viu aquele índice do medo, né, de Wall Street também, ali subir 180%. Né, a gente tinha visto volatilidade mais calma ali nos meses anteriores, nas semanas anteriores, mas deu uma boa preocupada. Aí todo mundo se assustou na segunda-feira. Então, meu urso aí vai para o Japão mesmo. Foi um urso samurai, digamos assim, esse do Japão. Confesso que, chegando para a redação do Seu Dinheiro na segunda-feira, uma primeira notícia na tela, aquela bolsa índice Nikkei caindo 12%, eu já falei, nossa, esse vai ser um longo dia. Bom, mas deixa eu falar do meu urso, que vai para o Google. Depois da condenação, que eu considero, não só eu, como praticamente todo o mercado considera emblemática na justiça, maior derrota do Google, né, série de processos que a Big Tech já sofreu, a justiça considerou ilegal a prática de gastos que o Google promove para colocar, né, o mecanismo de buscas como padrão nos telefones celulares. Só para a Apple, o Google gastou 20 bilhões de dólares só em um ano, em 2022, para que todos os iPhones tivessem o Google ali como seu mecanismo de busca prioritário. Enfim, a justiça considerou que isso é uma prática anticoncorrencial. A penalidade ainda não saiu, mas os analistas vêm comparando esse caso com o da Microsoft no começo dos anos 2000. Nos computadores, na época, que vinham com Windows, a Microsoft colocava ali o navegador dela, que era o Internet Explorer na ocasião, e dava pouco espaço
os outros serem instalados. Ele já vinha com o Internet Explorer instalado e não dava pouco espaço para os concorrentes na época. E se a situação se repetir, né, alguns anos depois do fim da quebra desse monopólio, a Microsoft acabou perdendo o protagonismo nos navegadores, inclusive para o próprio Google ali, para o Chrome. Então, acho que é uma notícia preocupante para o Google. E isso ainda se soma um fator de incerteza adicional, se a gente lembrar que as Big Techs também vêm passando por uma tempestade particular, com o mercado se questionando um pouco sobre, enfim, se essa revolução da inteligência artificial não está um tanto exagerada, né? Assim, o mercado já vem pagando com muita antecedência em relação aos ganhos que a inteligência artificial provavelmente vai trazer, enfim, para o mercado de trabalho e tudo mais, e para as receitas dessas companhias que estão investindo nessa área, mas, enfim, no meio de toda essa confusão no mercado, esse também é um outro ponto de interrogação sobre o Google, e por isso ele vai ganhar o meu priminho aqui de urso da semana. Bom, acho que agora a gente pode passar aqui para os touros, os nossos destaques positivos, e eu ia passar para a Lari, mas ela aqui antes do programa falou assim, não, fala você primeiro, Vini, então eu vou começar aqui, então não estou sendo mal educado, não estou passando aqui na frente das damas, por favor. Isso mesmo. Não me interpretem mal, então meu touro aqui vai para o Ibovespa, que nessa semana acumula uma alta, e não é nenhuma alta tão expressiva assim, mas temos que lembrar que não foi uma semana qualquer, como a gente acabou de mencionar aqui, com todo esse terremoto financeiro ali, cujo epicentro foi o Japão, mas se espalhou por todo o mundo. Parafraseando aqui, mantendo o espírito esportivo aqui, o nosso analista Galvão Bueno, os mercados passaram por um teste para cardíaco. As bolsas em todo o mundo fecharam em forte queda, principalmente na segunda-feira. Enquanto isso, o nosso Ibovespa aqui recuou só aproximadamente 0,5% ali na segunda-feira. Então, relativamente, ele conseguiu performar muito bem na segunda-feira, conseguiu sustentar o patamar dos 125 mil pontos. No momento que a gente grava aqui, o Ibovespa conseguiu subir ainda mais, está mais ou menos na casa ali dos 128 mil pontos. Cínicos dirão que o Ibovespa só não caiu mais porque o desempenho recente já era muito ruim. Então, quer dizer, não tinha muito para cair. Mas exatamente esse é o que os otimistas falam. Então, assim, parece que a gente alcançou um piso. Acho que parece que dos 125 mil, nesse momento, aparentemente, parece que a nossa bolsa não cai mais. Vamos ver. Então, de todo modo, nessa semana complicada, já ficar de pé é um mérito. E por isso eu vou dar aqui o meu prêmio de touro para o Ibovespa. E agora eu vou passar para você, Lari. Então, por que você quis falar depois de mim? Eu concordo com você, mas eu gostaria de colocar um outro touro também brasileiro, que é o Bovespa Small Caps, que foi, inclusive, melhor do que o Ibovespa nesse mês, que é uma coisa muito rara da gente ver. As Small Caps aqui no Brasil, elas sofrem demais, porque são um pouco líquidas, porque não cabe capital do gringo, que é sempre uma montanha de dinheiro que mexe, muito sensível a juros, pro bem e pro mal. Ultimamente tem sido mais pro mal, né? Porque o cenário estava bem complicado aqui com a nossa curva de juros brasileiras. Então, ele foi muito bem, principalmente porque a narrativa de recessão fez as commodities caírem muito. O Ibovespa tem muita commodity. Então, acabou que o small foi melhor. Então, eu gosto muito toda vez que eu vejo isso, porque o small, para mim, é uma representação muito melhor da nossa bolsa do que o Ibovespa. Então, vai pro small, meu touro da semana. E você gosta, assim, como analista, do Small 11, por exemplo? É um ativo bom para você? Ou por conta de tudo isso que você está falando, de toda essa dificuldade, talvez não seja o momento? Eu gosto, assim, falando de Small 11, que é uma cesta extremamente diversificada. Tem de tudo, né? E é sensibilidade a juros na veia, assim. Então, é a mesma coisa que você está comprado em uma NTNB de longo prazo. É isso, o Small, aquela volatilidade insana. Então, assim, falando de ter o índice em si, eu gosto de tê-lo taticamente. No longuíssimo prazo, 10 anos, ele deveria andar melhor do que o Ibovespa, porque tem empresas com melhor potencial de crescimento ali, com mais na média, né? Agora,
realidade seja dita, né? A verdade seja de quem vive aqui a realidade do mercado todo dia na pele, sabe que não é bem assim. Então, eu acho que para ter o índice, você precisa ser bem tático, sabe? É preciso acertar muito bem, assim, aqueles pontos de virada, descompressão e tudo. Legal. Paula, você fecha aí o nosso bloco dos touros. Para quem você vai dar o seu prêmio? E eu vou fechar bem olímpica mesmo, né? Boa. Porque eu acho que o destaque, principalmente aqui, realmente é das nossas brasileiras lá nas Olimpíadas. Realmente a gente viu aí o desempenho das atletas brasileiras muito bons, né? A gente teve aqui os 2 únicos ouros que a gente teve até agora, realmente foram de 2 mulheres, né? No judô e também na ginástica artística, né? Com a Rebeca também, que acabou levando 4 medalhas, a maior atleta aí, né? Ela tem mais medalhas que a Argentina. Só queria deixar isso na mesa. Vencendo a Argentina, a gente Já talvez... tá bom, a gente já ganhou, né? Tá ótimo, já tá em primeiro. ótimo. Maravilha, mas é isso mesmo, assim, eu acho que ainda temos algumas decisões, a Olimpíada já está quase terminando, né, mas a gente sempre acompanhando aqui com muita atenção, hoje inclusive teve o jogo do Brasil, do vôlei, né, foi ali também um teste para cardíaco ali também, aquele jogo que a gente ficou torcendo, mas ainda tem jogo feminino de futebol, tem o vôlei de praia também, e os homens acabaram ficando aí de escanteio. Então, meu touro mesmo vão para as mulheres aí para esse desempenho excepcional, trazendo aí as medalhas que a gente vai trazer dessas Olimpíadas. Eu achei muito interessante, né, o caso particular da Bia Souza, da judoca. Não sei se vocês viram, ela, antes de ganhar a medalha, ela, acho que para mim, um ótimo termômetro de como faz bem, né, para o atleta e para a moral dos brasileiros. Ela tinha pouco mais, tinha cerca de 10 mil seguidores no Instagram, antes da medalha. E no dia da medalha, o número saltou para mais de 1 milhão. Agora ela já está com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Acho que para mim, esse é um ótimo termômetro. Uma disparada maior do que qualquer criptomoeda. Se fosse a Bia Souza, que fosse uma cripto, ninguém ia tirar dela. Assim, realmente é bastante impressionante. Parabéns mesmo para todas as mulheres que estão competindo. Vamos também torcer aqui para os homens. A gente tem algumas possibilidades aqui. No atletismo, principalmente, né? A gente tem ali, eu acho que salto dos 14 com obstáculo, né? 14 não, 400 metros com obstáculo. Acho que a gente tem alguns ainda, mas sim. Finalizando, né? Você que está assistindo a gente no futuro aí, responde pra gente, comenta aí se nós ganhamos mais medalhas aí, se os homens conseguiram reagir ou não. E Lari, você está conseguindo acompanhar alguma coisa das Olimpíadas no meio da sua maratona particular aí dos balanços? Na medida do possível, assim, eu baixei eu desisti de assistir as competições, porque assim, é impossível, não dá. E aí o que eu fiz foi baixar o aplicativo Paris 2024, e aí eu fico atualizando o ranking de medalhas lá, entendeu? Você é competitiva, Lari? Muito, muito. O Brasil tá lá em 18º, né? Tá, mas olha, se tudo mais constante, se o Brasil ganhar mais uma medalha de ouro, ele pula 5 posições. Porque ele tem mais medalha de prata e bronze do que todos os outros que tem 3 de ouro. Então, eu já tô, entendeu? Você já tá pensando ali pra realmente conseguir essa alavancagem. Pra gente ficar, exatamente. Pra gente ficar entre os 15 primeiros, né? As 2 últimas Olimpíadas o Brasil foi bem. Se não me engano, ele ficou em 12º no Rio, 13º em Tóquio, ou o contrário. Mas assim, a gente melhorou muito nas últimas décadas. O Brasil costumava ficar lá abaixo de 15. Então eu acho eu acho muito legal isso, né? Hoje, mesmo em 18º, o Brasil é o único país latino-americano entre os 20 primeiros. Eu sou muito patriota, né? Então, eu gosto dessas coisas. E a gente tem... A Rebeca Andrade não só tem mais medalhas que a Argentina, mas também que o México. E eu acho que esse exemplo, né, de 2 mulheres pretas, né? Não só mulheres, mas 2 mulheres pretas com medalhas de ouro, é um incentivo muito grande, assim, para quem está começando no Brasil, principalmente quem não tem oportunidade, né, de ter acesso logo de cara no início a bons materiais, bons lugares de treino, né, boas instalações, bons treinadores. Então, e até um fato curioso, disparou o número de matrículas em ginástica por conta da Rebeca. Não só por conta da Rebeca, eu tô sendo injusta com a Laís, com a Julinha, com a Flávia, a Jade exatamente, também. Jade.
Então, isso é maravilhoso, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, para o país, não só para a nossa autoestima, né? Para a gente tirar essa síndrome de vira-lata que a gente tem. Eu não acho que a gente é digno de Estados Unidos, né? Mas eu acho que a gente não tá mal também, não. E temos que, isso aí, continuar competindo e não desistir dos nossos sonhos, né? No fundo é isso. É isso aí, vamos continuar torcendo pelos atletas brasileiros e vamos continuar aqui também trabalhando para que na Bolsa também a gente consiga, nessa competição das bolsas, o Brasil também, o nosso Ibovespa, também consiga aí galgar aí os primeiros lugares aí na preferência dos investidores. Enfim, bolsa para cima também geralmente é um reflexo de uma economia que também está num bom momento, então... Verdade. Vamos ver se o nosso Ibovespa aqui ganha mais ouros e mais touros aqui no nosso programa. Bom, e com isso a gente chega no final de mais um programa. Queria agradecer mais uma vez a presença da Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos. Obrigadíssimo, Lari, foi ótimo aqui. Então, esteja convidada para falar aqui de bancos, de esportes, do que você quiser. Eu é que agradeço, é sempre um prazer e uma honra estar aqui. Espero não ter falado muita bobagem. Imagina. Eu que agradeço e também agradeço demais aqui a presença da Paula Comaceto. Paula, aqui eu nem precisava ter vindo aqui, você podia ter apresentado o programa. De jeito nenhum. Você que comanda aqui, eu que agradeço aí o convite, estreando aqui no Touros e Ursos. E já deixo o convite também para quem está acompanhando aqui, acompanhar lá o Giro do Mercado todos os dias ao meio-dia no canal do Money Times e também o Onde Investir, programa mensal que a gente fala aí sobre as principais recomendações para o mês que recém começa. Já tem lá Onde Investir em agosto, então só... Saindo aqui, só clicar lá no Onde Investir para acessar tudinho. A Lari também participou, então confere lá. Já fica então no canal do Seu Dinheiro. E também queria agradecer a você que nos acompanhou. Acesse também o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com seus investimentos. Até a próxima e aquele abraço.